pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Mas Edson dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí. Que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo ser, é só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Leandro? É isso aí, meu diretor. Muito boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de Geografia, a última do nosso cronograma padrão de 32 semanas, no caso da Geografia 1, em que a gente vai terminar de falar sobre as regiões do Brasil. Você sabe, né? Já tivemos 2 aulas sobre esse assunto. Uma delas foi sobre o Centro-Sul, a outra sobre a Amazônia. E hoje teremos uma aulinha de Nordeste. Estou aqui devidamente munido de 2 líquidos muito fundamentais. Isso aqui, ó, Kira descafeinada e um pouquinho de Kira zero, né? Para poder controlar as calorias. E aí, já se hidrataram? Espero que sim, hein? Vamos que vamos. Temos uma aula de Nordeste para poder fazer agora. Depois temos mais uma aulinha de Geografia 2, para fechar o cronograma dessa disciplina também. E como você sabe, semana que vem a gente vai ter... Nossa semana você decide. Vocês votaram, decidiram e escolheram 2 temas de geografia para poder abordar. E aí, gente, vocês votaram em quê? Não, gente, eu não tô sério, não. Eu tô com alergia mesmo, tô com alergia desgraçada. Tô espirrando desde ontem à noite. Eu acho que eu devo ter espirrado já umas 369 vezes nos últimos, digamos, 25 minutos. Sem sacanagem, cara, impressionante como eu vim espirrando o caminho todo lá de Caxias pra cá. Foi 1 hora de espirros, mas tô aí, né? Vamos ver se pelo menos durante a aula aqui eu não vou espirrar. Manter o olho muito aberto tá meio difícil, né? Que a alergia dá essa cara meio zoada. Mas vamos que vamos. É isso aí, Clark Kent. É arroz árabe, é Kira, é toda semana um meme diferente. Galera, a divisão regional que a gente tem abordado é a divisão do professor Pedro Quinchas Geiger, mesclada com a divisão oficial, a do IBGE. Pela divisão do Geiger, a gente tem 3 complexos geoeconômicos, 3 regiões geoeconômicas, 3 complexos regionais. A Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. Porém, repare, nessa imagem aqui, eu tenho a representação das unidades da federação situadas na região Nordeste, segundo a divisão oficial do Brasil. Porque senão, eu teria que, se eu tivesse o recorte geográfico espacial da divisão do Pedro Geiger, que colocar aqui o norte de Minas Gerais e botar metade do Maranhão para lá, né? Para a Amazônia. Então, segundo a divisão oficial do IBGE, a região Nordeste é uma das 5 macro-regiões do Brasil e ela é composta pelo Maranhão, pelo Piauí, pelo Ceará e pela Bahia, que são os estados com uma extensão territorial maior, e vários estados pequenos, alguns bem pequenininhos, como Sergipe, Alagoas. Tem alguém de Sergipe aí? Eu sei que do Ceará tem uma galera, né?
Acho que a Rayane Batista é do Ceará. Mas vamos que vamos. Não, tô de ressaca não, gente. Pelo amor de Deus, gente. Sexta-feira. Cara, não tem nem espaço pra ficar de ressaca. Essas semanas vésperas de Enem é tanta aula que não dá nem tempo de curtir a vida. Eu tô meio fanha mesmo também, gente. Nariz entupido aqui, coriza. Terrível. Então, olha só. Temos Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aí, de vez em quando, o nariz dá uma desentupida, eu falo um pouco melhor. Às vezes ele entope mais, eu começo a falar meio fanho assim, né? Enfim, vida que segue. Ó, apareceu alguém do Sergipe ali, hein? A Gisele do Rio Grande do Norte, o José Adilson do Sergipe, maneiro, maneiro. Sempre temos um público muito grande da região Nordeste, sempre uma alegria vê-los aí presentes no chat. Olha só, nessa imagem eu tenho uma espacialização topográfica da região Nordeste. E aí vamos lembrar de uma coisa, as cores no mapa de relevo não são aleatórias. As áreas em verde representam áreas mais baixas, áreas de planície. Repare, são locais que têm uma altitude entre 0 e 100 metros acima do nível do mar. Em amarelo, áreas um pouco mais altas. E aqui em marrom, vermelho, eu tenho as áreas mais elevadas. Mas veja que nenhum dos lugares da região Nordeste é realmente muito, muito alto. Na verdade, no Brasil são raros, né? Os lugares muito elevados. A maioria não tem nem 1000 metros de altitude. Repare uma coisa importante também. Olha aqui, ó. Planalto da Borborema e Chapada Diamantina. São duas das áreas mais altas da região Nordeste e essa formação planáltica aqui colabora para segmentar o Nordeste em sub-regiões. Você já ouviu falar da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão, do Meio Norte? Esses são os nomes das sub-regiões do Nordeste que você está observando aqui nessa imagem. E aí, eu vou ali para outro quadro para a gente poder fazer algumas explicações gerais sobre essas 4 sub-regiões aqui. Tá bom? Vamos lá. Opa, temos algumas coisinhas de física aqui ainda, né? Astigmatismo, miopia. Eu tava dando uma olhada no carro ali na aula do Arthur. Vi que o Arthur tava meio zoado também, né? Estava com a voz meio zoada ali. Vasco, o nome da doença. É isso, né? Tem que gritar muito, né? Pelo menos o Paiê salvou vocês, né? Não é isso? Aliás, o Paiê tá meio fora de forma, né? Só um pouquinho, né? Mas aquilo, né? Se tivesse em forma, não tava no Brasil, né? Tava na Europa. Igual o Marcelo do Fluminense. Não sei se vocês viram esse jogo. Cara, que jogão, né? Fluminense e Corinthians. E o Marcelo é um craque de bola, mas o bichinho já tá parecendo um ex-jogador em atividade, né? Mas, se tivesse em forma, tava lá como titular do Real Madrid e não no Brasil, né? Enfim. Então vamos que vamos. Aí você vai ter fé. A fé é sempre importante, né? Que isso que eu desenhei aqui agora não é África, não é América do Sul, não é uma coxinha, não é uma asa de frango, mas sim é o Nordeste. O desenho tá bom? Claro que não, mas não tem problema, vocês estão habituados com isso, né? No litoral, a gente tem a região que eu vou chamar de Zona da Mata. E quais são as características da Zona da Mata? Essa é a região mais populosa. É provável que grande parte de vocês, ó, disseram que é um fone de ouvido, parece um balão de HQ. Verdade, parece, né? Ah, falando uma coisinha aqui, né? Um retrovisor de carro, uma coxa, enfim, a criatividade pode rolar solta. Mas você vai acreditar que isso aqui é o Nordeste. E que a área litorânea corresponde à Zona da Mata. Pessoal, pelo amor de Deus, cuidado. Inclusive vocês que moram no Nordeste sabem, né? Tem uma generalização, especialmente feita pelos sudestinos e pelos sulistas, que é de que o Nordeste é uma grande área seca. O pessoal acha que vai chegar no Nordeste e vai ter lá um grande sertão, acha que vai encontrar todo mundo passando fome. É isso. Aliás, tem um vídeo do Porta dos Fundos que é bom, né? Que é sudestino, em que o pessoal sacaneia o Sudeste, o morador do Sudeste, de um lugar do Sudeste, falando de maneira genérica sobre vários lugares do Sudeste, do mesmo modo ou parecido
com o que habitualmente pessoas do Sudeste e do Sul falam sobre o Nordeste. Então, o Nordeste é muito plural, muito heterogêneo, muito diverso e, no mínimo, é importante dividir em 4 grandes porções. Como eu disse, a Zona da Mata é a área litorânea, onde eu tenho as principais cidades, as principais metrópoles, é onde está Salvador, é onde está Recife. Eu tenho também a maior concentração industrial e é essa a área que historicamente foi utilizada como área de colonização, de exploração, para construção de grandes latifúndios que serviram para a produção agrícola do modelo de plantation. Portanto, até hoje, a gente pode, olhando para a Zona da Mata, identificar algumas características, como a presença de áreas de agricultura de plantation, uma produção monocultora em latifúndios, voltada para a exportação, com destaque para o açúcar, para o cacau, para o algodão. É essa a área, como eu disse, que é a mais populosa, é a mais urbanizada e é um local em que, de modo geral, a época mais chuvosa é no meio do ano. Junho, julho, agosto é o momento em que a Zona da Mata é atingida pelo encontro da massa polar atlântica e da massa tropical atlântica. Elas, no meio do ano, avançam juntas pelo litoral do Nordeste, provocando nessa região chuvas frontais. E essa é uma peculiaridade. Por quê? Porque o clima do litoral do Brasil é chuvoso, a gente sabe disso. A maritimidade influencia nessa chuva. Porém, agora eu vou desenhar o Brasil. Olha como o Brasil é diferente desse desenho que eu fiz antes. Ó, olha a diferença, né? Então aqui, ó, nessa porção litoral do Sul e do Sudeste, chove mais entre dezembro e março. Aqui, que é o que eu desenhei aqui ao lado, na Zona da Mata Nordestina, vai ter mais chuva no meio do ano, tá? Então o climograma desse lugar, inclusive, vai ser diferente. Você vai ver as barrinhas de pluviosidade mais altas ali no meio do ano e não no final. O Osmar Filho disse que parece uma capivara. Pois é, meus desenhos, em geral, lembram uma capivara. Aliás, eu vi uma quando tava chegando aqui, tá? Tava chegando aqui no prédio do Proeném, tinha uma lá bonitinha, comendo. Que bichinho fofinho, né? Tá aí. Passemos para outra sub-região. Vamos para cá, ó. Essa área é uma espécie de zona de transição entre o litoral e o interior. É o agreste. O agreste é marcado pela presença de uma elevação do terreno. Eu tenho uma planície no litoral e aqui eu tenho uma elevação do terreno que inclui, por exemplo, a área do Planalto da Borborema. Esse é um local em que também chove. E há um tipo de chuva interessante que cai aqui, que é a chuva orográfica. Já que por ser uma área mais alta, as nuvens batem ali e despejam a sua chuva, especialmente no período do ano, o que torna essa área uma área úmida, uma área que tem condições de produzir muitos gêneros agrícolas e que se caracteriza principalmente pela policultura. É uma agricultura itinerante ou de subsistência, voltada para abastecimento do mercado regional. Olha para isso porque é importante. Eu estava numa turma hoje fazendo uma questão que você matava por essa informação, porque ele trazia lá o informe de que se tratava do agreste. Isso estava na questão. E uma das opções que dava vontade de marcar, porque por outras razões ela parecia correta, era agricultura de exportação. Só que se você lembrasse que o agreste é um local de policultura voltada para abastecer o mercado interno, você saberia que aquela frase estava errada. Então a produção agrícola do litoral, de plantation em latifúndios, ainda é predominantemente voltada para o mercado externo. Aqui no agreste não. Tá bom? Aí vindo para cá, a gente tem um sertão. Sertão que aí sim
é o local onde eu tenho o clima semiárido. Sertão, onde aí sim é comum que nós tenhamos pelo menos 6 meses de estiagem. Às vezes, a depender do lugar. Você tem 7, 8, 9 meses. Isso vai variar em relação a qual é a posição da cidade ou da localidade em questão. Fato é que o clima do sertão é um clima caracterizado por uma longa estiagem. E às vezes isso vira um problema. Presta atenção. O sertanejo, é um universitário, tá? O morador do sertão, está acostumado com a dinâmica do clima. Ele sabe, por exemplo, que vai ter lá 8 meses sem chuva e que depois vai ter o período de 4 meses com chuva. Ele se prepara para isso. Durante o período das chuvas, ele vai acumular água. Os açudes vão ser cheios. Os poços cisternas também. Mesmo quando no período seco não chove, o que é o normal, o leito dos rios fica úmido. Isso permite a semeadura, o início da produção agrícola. O problema é quando acontece isso aqui, ó. Período seco, 8 meses. Seguido de um período chuvoso de 4 meses. Esse é mais ou menos o padrão. Só que às vezes, por razões diversas, esse período chuvoso não acontece. Ou não tem chuva suficiente. E aí, se não chove nesse período, eu sei que pelos próximos 8 meses não vai ter chuva mesmo. Aí se juntam praticamente 2 anos, às vezes mais, sem que eu tenha chuva suficiente para poder manter a estrutura econômica local. É nessas condições que eu digo que acontece uma seca, entende? Então, o que é seca? É o mesmo que estiagem? Não. Estiagem é o período sem chuva. É normal. O Centro-Oeste tem um período de 3 meses de estiagem, normal. O Sertão do Nordeste tem, em média, 6, 7 meses de estiagem, é normal. Na Amazônia, não é comum ter estiagem. Na região sul também não. No litoral do Brasil também não. Mas pode acontecer. No momento, agora, a gente está vivendo uma grave seca na região amazônica, que se estende para o sertão do Nordeste também, por causa do El Niño. Então, seca é aquilo que acontece quando o período de estiagem se prolonga para além do normal, ou quando acontece uma estiagem fora de época. Entendido? Nessas condições, muitas das pessoas que vivem no sertão acabam ficando sem alternativas e se veem praticamente obrigadas a irem embora de lá, geralmente de maneira provisória. Migram em direção à zona da mata para trabalhar na construção civil, para arrumar algum bico, alguma atividade, ficam lá por um tempo, alguns meses, e depois voltam, quando a coisa no sertão melhora. A esse movimento migratório eu dou o nome de transhumância. Por último, a gente tem essa área aqui, ó, que é a região do meio norte. O meio norte é composto basicamente por áreas dos estados do Piauí e do Maranhão, e ele se caracteriza por ser uma zona de transição entre o Nordeste e a Amazônia. Aliás, a característica principal do meio norte é a presença de um tipo de vegetação muito específica. Vocês lembram qual é? A gente falou sobre isso na aula de Geografia 2. Ó, tô vendo ali a pergunta do Osmar. Pendular não tem como. Migração pendular daqui para cá não dá, porque você não tem condições de se deslocar tantos quilômetros todo dia. Aliás, gente, essa é uma informação importante. A migração pendular necessariamente precisa envolver uma área geográfica que não seja tão grande. Não pode ser muitos e muitos e muitos quilômetros de distância. Tem um certo limite, porque você vai e volta todos os dias. Por isso que normalmente a migração pendular acontece numa área metropolitana, entre municípios vizinhos, entre o núcleo da metrópole e a periferia. Já a transhumância pode ser entre áreas mais distantes, tá bom? Ó, eu vi ali Valdinar, Martens, que responderam certíssimo. Mata dos Cocais. Vamos lembrar disso?
Mata dos Cocais, vegetação de palmáceas, babaçu, carnaúba, buriti, plantas das quais quase tudo se aproveita. Por isso, o extrativismo vegetal é uma atividade tradicional no meio norte. No sertão, a vegetação é de caatinga, vegetação xerófita, cactácea, com espinhos, caducifólia, porque perde folhas na época mais seca. No agreste e na zona da mata, o que eu tenho é Mata Atlântica, que, claro, tem muitas subvariações. Por exemplo, no litoral da zona da mata, a Mata Atlântica adquire um formato de vegetação litorânea. E aí ela pode ser uma restinga ou então um manguezal, que são, no caso, subtipos de vegetação aqui da Mata Atlântica brasileira. Última informação que eu vou mostrar depois de novo ali no slide. Apesar de essa ser uma área seca, não é desértica, é semiárida, eu tenho a possibilidade de produzir bastante desde que eu irrigue de maneira adequada. E você sabe que tem um rio super importante que passa por aqui, né? O Rio São Francisco. Ele é perene, porque ele nasce lá em Minas Gerais, numa área alta, super chuvosa. E aí, isso faz com que haja água o ano inteiro por onde ele passa. Essa água tem sido aproveitada para fazer irrigação, dentre outras coisas, de produção de frutas. A fruticultura irrigada é um exemplo de agricultura produtiva, intensiva, voltada para o comércio, voltada para a exportação e para o mercado interno. Você produz frutas, você produz vinhos, você produz uva para vender a própria fruta ou para produzir vinho a partir dela, graças a esse processo de irrigação, que em geral é irrigação por gotejamento, em que o propósito é gastar o mínimo de água possível e fazer a planta crescer mais e com mais dulçor. Parece que quando você joga um pouquinho de água na planta, ela vai se esforçar mais, isso gera um desenvolvimento melhor dela. É meio que, ó, tá fazendo o bulking ali na academia. Tá bom? Vamos voltar pra lá. Tá aqui, olha como tá. Vamos lá, gente. Pô, tá igualzinho. Quase lá, né? O Arthur perguntou o seguinte: o cultivo da soja, boa pergunta, hein, Arthur? Fica no sertão? Seguinte, ó. Lembra daquela aula de agricultura que falamos do Matopiba? Ou Mapitoba? Pois é. Ele fica aqui, ó. Nessa confluência entre o Tocantins, o Maranhão, o Piauí e a Bahia. Então essa área de soja plantada no avanço da fronteira agropecuária em direção ao Nordeste pega locais onde eu tenho caatinga e onde eu tenho cerrado. Pega partes do meio norte e partes do sertão. Tá bom? Ótima pergunta. Muito obrigado, ó, a Joyce Albuquerque, a Cris Lima, estão concordando que tá idêntico o mapa que vocês estão vendo aqui e aquele horroroso que eu fiz. Vamos lá? Voltar um pouquinho para análise do relevo? Olha só, ó, a Maísa Moura falou que não tomou um gole de água hoje. Não faça isso. Você vai sobrecarregar o teu corpo, teus rins vão ter dificuldade para trabalhar, sua pele vai perder brilho, vai perder elasticidade, você vai envelhecer mais rápido, então se hidrate. Vou dar um exemplo aqui agora. Pois é, o Rodrigo tá cantando a pedra aí já, né? A pedra nos rins vem. Bora! Olha aqui, ó. Lembra que eu te mostrei nas últimas 2 semanas um perfil topográfico também da Amazônia e do Centro-Sul? Agora é hora de mostrar o do Nordeste. Tabuleiros litorâneos e planícies litorâneas, zona da mata. Aqui, ó. Aí eu chego no Agreste e vejo o Planalto da Borborema. Passei pelo Agreste, cheguei na depressão sertaneja, uma depressão relativa. É meio caricato o nome, né? Depressão sertaneja. Mas essa é uma depressão relativa, como todas do Brasil, ela não fica abaixo do nível do mar, ela só fica abaixo desse e desse planalto. Então veja que eu tenho no sertão
uma área predominantemente de relevo do tipo depressão. E aí quando eu venho para cá, para o meio norte, eu já vejo algumas áreas de planalto e uma área de planície, que é onde se encaixa o rio Parnaíba. Rio Parnaíba que vem desaguar aqui, ó, o danado, e é o único rio brasileiro em que a foz é do tipo delta, em que ela se abre em vários canaizinhos. É diferente dos outros rios, que tem foz em estuário, que é uma boca larga. Tá bom? Vamos prosseguir? Eu quero voltar para essa imagem aqui, para poder juntar essa com essa. Veja, litoral, tabuleiros e planícies, área em verde, área baixa. Vou avançando para o interior, o relevo começa a subir. Eu vejo uma área de planalto. Depois eu desço, chego numa depressão, que não é tão baixa quanto a área de planície do litoral, por isso não tem uma área em verde predominando aqui dentro. É uma área com altitudes intermediárias. E eu quero te lembrar ou te perguntar uma coisa. Você lembra qual é o processo que predomina numa área de planície? Erosão ou sedimentação? Essa é uma informação importante, tá? Parece boa, mas não é. Aliás, gente, eu sempre gosto de falar isso. O pessoal fica falando muito, o Enem é só interpretar. Não é nada. Fica muito fácil interpretar quando você tem um conteúdo teórico. Quando você não tem, você não consegue interpretar direito. Em planícies, boa, Rodrigo, predomina a sedimentação e essa é a única unidade de relevo que acontece isso. Nos planaltos predomina erosão e nas depressões relativas também, ok? Então, olhou para a planície, sedimentação. Tem sedimentação mais do que erosão, é planície. Por quê, gente? É simples, ó. Área alta, área baixa. Joguei água aqui, ó. Ela vai erodir do planalto e sedimentar na planície. Prossigamos, porque aqui eu tenho uma imagem que mostra exatamente o que acontece nessa área que fica entre a Zona da Mata e o sertão, ou seja, no Agreste. Uma elevação de terreno por onde as nuvens tentam passar, por exemplo, a massa polar atlântica junto com a tropical atlântica, que quando chegam aqui em forma de frente fria, causam chuvas no litoral, quando tentam avançar para o interior do continente, encontram um planalto a Borborema, isso gera chuva orográfica no barlavento. E aí do outro lado, você não vai ter a chegada de chuva. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas nunca chove no sertão? Chove. Ok? Uns 3, 4 meses chove, né? E de onde vem essa chuva? Geralmente da Amazônia. Geralmente é ali entre dezembro e março que a MEC está tão forte que ela consegue levar água através dos seus rios voadores em direção ao centro-oeste, ao sudeste e também ao sertão nordestino. Tá bom? Pois é, a Giovana tá falando aí, Leandrinho, homem do tempo, né? Tô aqui, ó. Maju Coutinho. Olha só. Nessa imagem, eu tenho uma descrição de solos. Eu te mostrei também semana passada isso, né? Em relação à Amazônia. A gente tem vários tipos de solo e, assim como em outras partes do Brasil, existe a presença de latossolos, solos que são ácidos, porém bastante profundos. Aqui no litoral, a gente tem alguns solos classificados como gleisolos, mas destacam-se mais os argissolos, como, por exemplo, o massapê, um solo assim chamado da litorânea e que tem uma fertilidade natural importante que ajudou a aumentar a produtividade da produção de cana ao longo do período em que essa área foi muito usada para agricultura de plantation durante a época colonial. Aí eu tenho uma pergunta do John ali, ó. Se no lugar da Cordilheira dos Andes a gente ficaria sem chuva, não entendi. Vou ter que dar uma subidinha aqui no slide, pera lá. No slide não, no chat. Ah, socorro. Cadê? Onde chove hoje? Bom, segundo eu estava vendo no rádio a caminho daqui, no sudeste teremos tempo frio e com algumas pancadas isoladas de chuva. Não sei no resto do Brasil. Ah, o John perguntou aqui. O Koji perguntou, impressão minha, o Leandro tá resfriado e falando um pouco fanho. É isso mesmo, tá? Tô resfriado não, eu tô com uma rinite atacada.
Eu acho que é rinite, né? Sei lá, pode ser resfriado também. Ou então tudo junto. E às vezes fico mais ou às vezes fico menos fanho, depende do momento. O John perguntou, se no lugar da floresta amazônica fosse a Cordilheira dos Andes, a gente ficaria totalmente sem chuva? Olha, o se é complicado, né? Mas seguramente teríamos menos chuva do que agora. Podia ser que outras massas de ar batessem na Cordilheira dos Andes e fossem desviadas. Podia ser. Mas aí outros processos aconteceriam também. Pois é, Vitão, eu escuto rádio em pleno 2023. Eu comentei semana passada, não tô entendendo teu risinho aí. Não tô entendendo teu risinho. Tu acha que tu é malandro, né? Ah, escuta Spotify, sou modernoso, escuta streaming. Eu escuto rádio, rádio é tradição. Rádio te surpreende. Não tem esse papinho de playlist não, ó. O rádio é surpresa, é raiz. Então assim, ó, eu escuto rádio. Vambora. Olha só. Aqui eu tenho a bacia que eu disse do Rio Parnaíba, que tem o único delta do Brasil. E aqui eu tenho a danada, né, a bacia do Rio São Francisco. Repara, ela tem várias nascentes aqui em Minas Gerais. E esse rio corre em direção ao Nordeste até a sua foz aqui no litoral atlântico. E no meio do caminho, tá vendo que ele dá umas alargadas? Aqui, ó. Alguém tem ideia do que é que tá explicando esse alargamento do rio? O Efferson perguntou, JB? Não, aí eu só vou poder ouvir JB quando eu fizer 45 anos de idade. Oficialmente, JB FM só pode escutar quando você passa de uma certa idade. Brincadeira. Mas eu escuto mais Nova Brasil FM e Transamérica. A Transamérica agora tá dando de tocar alguns rocks, né? E como eu sou já um pouco mais velho, né? Eu não gosto dessa música que os astecas ouviam, né? O rock. Na Nova Brasil FM, eu escuto as musiquinhas brasileiras. Ó, porque às vezes eles botam as mesmas o tempo todo. Acontece, né? Mas vida que segue. Boa, Alexis. Boa, Denilson. Barragens, represas. É isso. Olhou para o mapa, viu que do nada o rio dá uma largada, desconfia que é uma alteração antrópica. E de fato é. Eu tenho várias barragens que foram construídas aqui para quê? Para geração de hidroeletricidade. A gente tem usina hidrelétrica de Sobradinho. A gente tem usina de Paulo Afonso. A gente tem várias hidrelétricas que são importantes para abastecimento elétrico da região Nordeste. E, mais recentemente, a gente também teve a transformação do Rio São Francisco com a criação da transposição. Qual o propósito? O propósito dessa transposição é levar água para os rios que são temporários e efêmeros. Nem todo rio tem água o ano inteiro. O único rio que leva água para o semiárido nordestino o ano todo é o Rio São Francisco. Por isso, a ideia é criar 2 novos braços d'água no eixo norte e no eixo leste para alimentar os outros rios e possibilitar o abastecimento hídrico para cidades, para agricultura, para atividades industriais, enfim, levar desenvolvimento econômico e melhora na qualidade de vida. Esse projeto começou há bastante tempo, é uma obra gigantesca, eu já disse isso em outras aulas, demoraria em qualquer país. No Brasil, onde quase tudo sempre demora mais que o normal, aí é que demora mesmo. Mas é uma obra super importante e que já está em funcionamento, e aí a lógica é bem complexa. Cada município tem que informar ao governo federal o quanto de água ele vai precisar pelos próximos meses para que se crie um planejamento para tirar do Rio São Francisco só o necessário e não tirar demais, para não prejudicar a navegação do próprio Rio São Francisco, para não prejudicar a geração de eletricidade, para não prejudicar o movimento e a quantidade de peixes. E isso, às vezes, acaba gerando um problema que é: há municípios que não informam adequadamente o quanto de água vão precisar, não fazem um planejamento adequado, aí às vezes ficam sem água. Por quê? Porque pediram menos água do que realmente precisariam. Isso acontece. Bora! Olha aqui, ó. Nessa imagem, eu tenho um exemplo de vários arranjos produtivos que são conjuntos de empreendimentos de setores econômicos distintos. Por exemplo, a gente tem
produção de cacau na Bahia, a gente tem a vinicultura em Pernambuco, nessa fruticultura irrigada, a gente tem a agricultura de plantation tradicional aqui no litoral, com a produção de açúcar, com a produção de algodão, a gente tem fruticultura em outras localidades. Portanto, a economia do Nordeste é bastante diversificada e inclui atividades primárias, secundárias e terciárias. Aqui, a gente tem uma outra imagem que mostra estruturas econômicas ligadas a esses vários arranjos produtivos. E eu quero destacar que, na década de 90, o Nordeste começou a chamar muita atenção porque passou a apresentar um ritmo de crescimento econômico maior do que as outras regiões do Brasil. E isso se mantém até hoje. Um destaque, o polo de Camaçari, na Bahia, que é onde foi instalado, nos anos 90, um polo industrial automobilístico da Ford. Há pouco tempo, a Ford resolveu fechar suas fábricas no Brasil, foi embora, ficou só na Argentina, mas agora, tem acho que um mês no máximo, foi anunciado que uma empresa chinesa, a BYD, ou BYD, produtora de carros elétricos, vai ocupar essa fábrica e quer produzir uma quantidade enorme de carros elétricos para serem vendidos aqui no Brasil. Isso é um exemplo de que o Nordeste se tornou, nas últimas 2 décadas e meia, um polo industrial importante. Em virtude do quê? Da busca por parte das empresas por custos de produção menores, mão de obra mais barata, terrenos gratuitos, e ele foi o resultado também da chamada guerra fiscal. Te falei isso em outra aula já sobre a indústria brasileira, que em 1988, com a nova Constituição, a gente passou a ter várias mudanças na distribuição de indústrias pelo Brasil. Sabe por quê? Porque cada estado passou a poder ter o direito de definir o quanto de ICMS ia cobrar, o quanto de imposto ia cobrar. E aí, cada estado passou a querer oferecer para as empresas um imposto mais baixo, para poder atraí-las. Isso gerou uma guerra fiscal entre os estados e colaborou para uma reindustrialização na região Nordeste. Essa reindustrialização dinamizou a economia local e acabou fazendo com que houvesse um incentivo para que pessoas que estavam no Sudeste, mas eram de origem nordestina, voltassem para lá. Você sabe de que migração é essa que eu estou falando, não sabe? A migração de nordestinos que estavam no Sudeste e voltaram para o Nordeste a partir dos anos 1990 e dos anos 2000. É a migração de retorno, boa Big Wolf, né? A migração de retorno que se dá em função da saturação do Sudeste, do inchaço da região Sudeste e da recuperação econômica da região Nordeste. Falando em dinamismo econômico do Nordeste, tá aqui a imagem do Mapitoba ou do Matopiba, que, como eu disse, é essa nova área de expansão agrícola brasileira, o que é bom, porque tem gerado desenvolvimento econômico, tem gerado riqueza, mas, por outro lado, é um problema. Por quê? Porque é riqueza que, de modo geral, não fica para a comunidade, já que ela fica concentrada na mão apenas de alguns poucos latifundiários. Além do que, quanto mais a agricultura de soja se espalha por aqui, maior acaba sendo o desmate do Cerrado, da Caatinga e da Mata dos Cocais presente nessa região. Para a gente fechar, aqui eu tenho uma imagem que é do Rio São Francisco. Opa, passou um avião aqui, ó, que loucura. Uma viagem com tudo pago após a prova. Participe e concorra. É a reta final aqui do ProEnem. O link está na descrição. Continuando, depois do Jabá, né? Eu tenho o nosso Rio São Francisco e esses polos são os municípios produtores da fruticultura irrigada, que, como eu disse, tem se destacado na geração de produtos para o comércio, tanto no mercado interno quanto para exportação. Beleza? Pois é, né, musa? Do nada o Jabá. Também fui surpreendido, mas, ó, capacidade de improvisação, quem sabe faz ao vivo, você interpreta na hora. E é isso, tá aqui o nosso resumão. Dá o teu print? Foi, né? Seca é no sertão, mas não o tempo todo. É a região com indicadores socioeconômicos
mais baixos, porém teve um crescimento muito importante nas últimas 2 ou 3 décadas. A maioria vive na zona litorânea e houve uma recuperação demográfica em virtude da migração de retorno que tem crescido principalmente desde os anos 90. Ela, apesar disso, ainda é às vezes chamada de região das perdas porque perdeu muito ao longo da história. Deixou de ser o centro econômico principal, porque foi na época do Brasil colônia, na época da produção açucareira. Deixou de ser o centro político, porque é lá que está a cidade que foi a primeira capital do Brasil. E deixou de ser também o local mais populoso, o que um dia já foi, mas cujo título foi transferido, digamos assim, para a região sudeste. Tá bom? A Ellen perguntou, migração de fluxo é a mesma coisa que de retorno? Nunca ouvi essa expressão de migração de fluxo, tá? Fluxo é movimento. Fluxo de capitais, fluxo de pessoas. Então eu tenho um volume que está se deslocando. A migração é um fluxo. Toda migração é um fluxo, inclusive a de retorno. Peter Park, olha ele aí. Professor, temos um litoral enorme, por que a cabotagem e a piscicultura são tão pouco exploradas? Pois é, né? Uma pena. A gente tem investido mais em cabotagem, é uma negligência histórica, em parte, em virtude do excesso de priorização para o transporte rodoviário. Acaba que quando a gente teve um forte investimento em infraestrutura, a grande vedete, o grande destaque da época era o transporte rodoviário. E aí meio que deixaram de lado o transporte ferroviário e o transporte fluvial, o transporte marítimo. Tá bom? Beijinho, gente. Daqui a pouco eu volto com a última aula de Geografia 2. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.